E aí, pessoal, estamos de volta com as nossas videoaulas e conforme foi anunciado na última aula, nós ainda não finalizamos o conteúdo de crase. Há algumas partes que são importantes e precisam ser analisadas. Hoje, por exemplo, nós vamos tratar de um complemento da aula anterior, ou seja, casos em que não se deve usar a crase, e alguns casos especiais. Nós vamos falar sobre eles daqui a pouco. E na próxima aula, para finalizar, nós vamos trabalhar com casos facultativos, isto é, casos em que a crase pode ser empregada ou não, sem nenhum problema, sem nenhum prejuízo, beleza? Vamos começar então por alguns exemplos de pronomes. Nós temos 3 tipos de pronomes aqui: indefinido, relativo e demonstrativo. Vamos lá. Primeiro exemplo, ele não tem acesso a nenhum auxílio. Vamos lá aplicar aquele macete que eu expliquei na última aula. Quem não tem acesso a alguma coisa. Esse a é uma preposição. Segura, não marca a crase. Vamos ver se tem artigo. O termo que vem depois é nenhum auxílio. A expressão que vem depois, nenhum auxílio. Vamos pensar na seguinte frase. Nenhum auxílio foi garantido. Essa frase é gramaticalmente correta, certo? Não tem artigo. Agora vamos incluir um artigo a para ver se rola. A nenhum auxílio foi garantido. Não funciona, certo? Gramaticalmente incorreta. Nesse caso, nós já podemos perceber e concluir que pronome indefinido não admite artigo, portanto, não vai haver crase. Vocês até devem se lembrar do que eu falei na última aula. Há várias formas de se estudar a crase. Você pode gravar, memorizar a formulação básica e aplicar a todas as situações em que ocorreu uma dúvida de crase. Então aqui, se vocês preferirem essa forma, vocês podem pensar, diante de pronome indefinido, não há crase, beleza? Se quiserem aplicar o macete, vocês vão verificar que, como não há um artigo, como esse pronome indefinido não admite artigo, consequentemente não há crase, beleza? O a representa nessa sentença apenas uma preposição. Beleza? Vamos lá então, dando sequência aqui, pronome relativo. Olhem só o exemplo. Ela oferece ajuda a quem precisa. Nós poderíamos aplicar aqui também esse mesmo macete. Quem oferece, oferece algo a alguém. O a é uma preposição. Nesse caso aqui, nós temos a expressão quem. Quem não admite artigo. Portanto, não há a crase. Esse a representa somente a preposição, beleza? Então, nem nesse caso, nem nesse aqui, há a crase, porque os termos não admitem artigo, beleza? Vamos lá então, prosseguindo, pronome demonstrativo. Olhem só, não há provas em relação a essa acusação. Essa, um pronome demonstrativo. Assim como esse, essas, esses, isso, são pronomes demonstrativos, beleza? Que não admitem artigo. Vamos verificar aqui. Não há provas em relação a essa acusação. Em relação a alguma coisa, o a é uma preposição. Vamos ver se tem artigo. Essa acusação é falsa. Frase gramaticalmente correta. A essa acusação é falsa. Não está correto, certo? Ou seja, esse elemento não admite o uso de artigo, portanto não vai haver crase. Mesma situação para todos esses exemplos aqui. Beleza, pessoal? Aplicando esse macete, vocês vão ter uma certa facilidade para identificar a crase ou não, tá? Sugiro que vocês usem, treinem, né? Vocês podem exercitá-lo para que vocês consigam compreender essa ideia de crase com mais facilidade, ok? Agora a gente vai analisar alguns casos especiais, eu vou reformular o quadro aqui para que vocês entendam melhor. Pessoal, vamos analisar então alguns casos especiais em que o uso da crase é obrigatório, mesmo tendo relação com pronome demonstrativo e pronome relativo, beleza? Vamos lá aos exemplos. Ela se referiu àquela estratégia. Vamos aplicar o macete que eu passei para vocês. Quem se refere, refere-se a alguma coisa. Esse a é uma preposição. Agora vamos tentar identificar o artigo. A expressão que temos aqui, aquela estratégia. Vamos formular hipoteticamente uma frase. Aquela estratégia é viável. Ponto. Aquela estratégia é viável. Frase gramaticalmente correta. Agora vamos pensar. Aquela estratégia é viável. Não funciona, certo? E aí vocês vão pensar, pô Marcelo, então se não funciona, se esse termo, se esse pronome demonstrativo não admite um artigo, não há a crase, conforme o seu macete. Pessoal, muita atenção nessa hora.
Excepcionalmente, neste caso, diante desse tipo de pronome demonstrativo, aquela, aquele, aquilo, aquelas, aqueles, não há uma contração entre preposição e artigo. Há uma contração entre preposição e a vogal A que inicia essas palavras. Olha só, aquela, aquele, aquilo. Essas palavras são iniciadas por essa vogal. Então há uma contração, repito, entre preposição e essa vogal A que inicia a palavra, beleza? Então, se diante dessa palavra houver uma preposição, uma determinada sentença, vai haver a crase. Quem se refere, refere-se a alguma coisa, preposição. Se a palavra for aquela, aquele, aquilo, aquelas ou aqueles, vai haver a crase. Beleza? Gravem isso, é uma situação excepcional, é um caso especial que precisa ser gravado. Se vocês memorizarem, por exemplo, diante de pronome demonstrativo, nunca vai haver crase. Vocês vão acertar quando o pronome demonstrativo for essa, for isso, for essas, for esses, vocês vão acertar. Mas quando chegar aqui em aquele, aquela, aquilo, vão errar. Beleza? Então, nesse caso, a formulação básica tem uma exceção. E vocês precisam ter muita atenção nisso. Beleza? Vamos prosseguir. Pronome relativo agora. A estratégia a qual ela se referiu é boa. Vamos analisar aqui. Quem se refere, refere-se a alguma coisa. Mesma situação verbal. O verbo exige a preposição. Então, a preposição a existe. Beleza? Agora, vamos ver se tem artigo. A qual, esse é o termo que nós temos aqui que está craseado. A qual é um pronome relativo que pode ser utilizado, né? Sempre que ele estiver conectado a um substantivo ou até um pronome feminino, ele pode ser utilizado. Então, nesse caso, a estratégia a qual ela se referiu é boa. Esse a representa tanto uma preposição do verbo que a gente já viu, no caso, referir-se, certo? Quanto um artigo desse elemento, que é um pronome relativo a qual. Então, nesse caso, a crase. Beleza? Tanto aqui quanto aqui. São casos diferentes, beleza? Nós vimos no exemplo anterior o pronome relativo quem. Esse não admite artigo. A qual admite artigo. As quais também admite artigo. Assim como aqui, aquela, aquele, aquilo admitem artigo, beleza? Em suas flexões também no plural. Esse, isto não admite, beleza? Pessoal, hoje então a gente finaliza essa parte. Na próxima aula a gente trabalha com os casos facultativos, ok? Muito obrigado pela atenção e até mais.